A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E está chegando, né, o final de mais um trimestre. Sim, os dias estão se passando muito rápido e isso nos mostra que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima, né? Então, por isso que precisamos estar preparados e preparar também os nossos pequeninos, para que eles possam conhecer a verdade, sentir o desejo de permanecer na verdade que só existe em Jesus e ter o desejo de um dia ir morar na linda cidade que o nosso Deus está preparando. Mas para isso, nós precisamos ter uma palavrinha mágica em nossas vidas. Sabe qual é? Paciência. Será que você é uma pessoa paciente? Ou gosta que as coisas aconteçam tudo na hora que você quer? Mas às vezes não acontece, não é verdade? Às vezes nós queremos para agora, mas só vai acontecer quando Deus quiser que aconteça, né? Então, vamos aprender nessa aula a ter paciência. Sabe por que vamos falar de paciência? Porque hoje nós vamos falar na lição de número 11. Davi torna-se rei de todo Israel. Nós já falamos que Davi foi ungido rei de Israel, mas ele só foi ungido rei de Israel. Ele não tinha assumido o trono ainda. Mas nessa lição de hoje nós vamos saber como ele se tornou o rei de todo Israel. E a leitura bíblica se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, no versículo 1 ao 6, e em 2 Samuel, no capítulo 2, no verso do 1 ao 11, e também em 2 Samuel, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 12. Bastante leitura bíblica, né? E conta uma história, né, mais linda que a outra, de muitos desafios, sim, né, mas que vai nos ensinando a ser fiel a Deus, permanecer fiel a Deus, porque a Bíblia, ela é para isso, é um manual do cristão. Ali nós encontramos todos os tipos de ensinamentos sobre o que é certo, sobre o que é errado, a ter paciência, né? Então, é sobre alegria, momentos que nós vamos ter de tristeza, em que nós precisamos confiar, mas tudo tem ali a sua direção, né? Então, é o objetivo da lição, que o aluno compreenda que Deus sempre cumpre o que promete, né? Então, se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Então, Ele é fiel para cumprir, porque nós, seres humanos, às vezes nós prometemos e não conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos. Até mesmo às vezes para o próprio Senhor nós falamos assim: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me fizer isso por mim, eu vou ser fiel aqui, vou fazer isso para o Senhor. E o Senhor é fiel para conosco, cuida de nós, e nós nos esquecemos da promessa que nós fizemos a Ele. Então, o nosso Deus, Ele nunca vai mentir para você, Ele nunca vai te decepcionar, Ele só vai chegar no momento certo, tá? Então, não se apresse, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Para nós, um dia, né? Para nós se passou um dia, mas para Deus pode ter se passado 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia para nós. Então, nós temos um tempo diferente, porém o Senhor, Ele nunca vai te desamparar, Ele sempre vai prometer no momento certo aquilo, Ele sempre vai cumprir no momento certo aquilo que Ele prometeu, né? Então, e o ponto central? Existe um tempo certo para o cumprimento da promessa feita por Deus. Então, é isso que eu acabei de falar. Às vezes, o Senhor quer que as coisas aconteçam em nossas vidas de um dia para o outro, mas às vezes não. Às vezes você está buscando o batismo com o Espírito Santo e tem um novo convertido que já foi batizado com o Espírito Santo. São tempos diferentes para o Senhor,
São momentos diferentes. Então, uma coisa que nós precisamos entender, que nós não podemos desistir, né? Não podemos sentir o desejo de desistir daquilo que nós almejamos, daquilo que nós estamos querendo. Então, o desistir não pertence ao nosso Deus, e sim a paciência e o momento certo. Amém? Então, o tempo de Deus é diferente, mas a promessa feita por Ele irá se cumprir, e está escrito aqui, olha, no Memória e Ação. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 36. Então, precisamos ensinar as nossas crianças. Né? Vocês precisam, vocês quem? Você criança, eu adulto. Né? O Senhor está dizendo para nós, vocês precisam ter paciência, saber esperar para poder fazer a vontade de Deus. Né? Então, nós precisamos ter paciência, saber esperar, sempre fazendo a vontade de Deus e receber no momento certo aquilo que Ele promete, naquilo que Ele te prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Então, precisamos ensinar as nossas crianças. Né? Às vezes, elas chegam ali na sala de aula, tia, eu quero isso, você prometeu isso. Só não deixe de cumprir. Eu estou em dívida com uma promessa com as minhas crianças e eu preciso cumprir. Né? Até o final desse trimestre eu preciso cumprir essa promessa. E depois eu vou falar para vocês qual foi essa promessa que eu fiz para eles e que eu vou ter que cumprir. Né? Então, se você prometeu, você cumpre. Porque as suas crianças não podem, né, parar de confiar em você. Elas precisam sempre ter confiança na pessoa que está na frente da sala de aula ensinando elas. Porque como que nós vamos ensinar elas a cumprir aquilo que elas prometem se nós não conseguimos cumprir aquilo que prometemos a elas? Né? Então, elas estão assim, já querendo ficar sem paciência, né? Porque eu prometi desde o começo do ano. E agora eu falei, no final do ano eu vou cumprir. Eu vou dar aquilo que eu prometi. Então, tá chegando. E precisamos sim cumprir. Né? Então, a nossa história de hoje vai deixar para nós ensinamentos, né? Como é importante nós deixar aqui nessa terra um legado bom, não um legado ruim. O que é um legado? Né? Deixar uma história. Nós precisamos construir uma história, uma vida aqui nessa terra, para que quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas se lembrem dos feitos que nós realizamos. Né? Então é isso que a palavra do Senhor faz. Ela nos faz lembrar de feitos, né? de pessoas que confiaram no Senhor até o fim de suas vidas. Então por isso que eu quero cantar esse cântico aqui, olha, que nós precisamos em todo tempo, né, ser fiel a Jesus, ser leal a Jesus, contar a história dele para todas as pessoas, né, e ouvir o seu louvor, a sua mensagem em todo tempo. Então, olha, eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Então, em todo tempo, nós precisamos servir a Jesus ser leal, contar a história dele para todas as pessoas, para que elas também possam crer num Deus que pode todas as coisas. E ouvir os louvores do Senhor, ouvir a sua palavra em todo tempo. Então precisamos sim, eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Então que possamos louvar
ao Senhor, contar para todas as pessoas que existe um Deus que pode todas as coisas, que está preparando para nós um lindo lugar para que nós possamos ir morar um dia. Então, a nossa história de hoje vai contar algo que nós estamos esperando desde o começo da lição. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre promessa de Deus. Às vezes a promessa do Senhor na vida de algumas pessoas acontece assim de um dia para o outro. Mas às vezes as promessas do Senhor vão acontecer na sua vida quando você estiver maior. Às vezes o Senhor já fez uma promessa para você quando criança, mas ela vai se cumprir só quando você for uma pessoa adulta. Por que será que às vezes o Senhor permite essas coisas? Para que a cada dia mais nós possamos confiar nele, saber esperar. O Senhor quer que nós saibamos esperar, que nós depositemos a nossa confiança nele. Sabe por quê? Às vezes o homem quer confiar somente no homem, no seu poder, no seu ego, na sua inteligência. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos dependentes dele totalmente em todo tempo. Então, por isso, quando ele promete, pode passar-se muitos anos, mas que nós possamos continuar esperando até que essa promessa se cumpra. Amém? Então, às vezes, olha, você tem pessoas que faz aniversário, né? A mamãe fala assim, olha, o ano que vem eu vou fazer uma festa de aniversário para você. Mas a criança já fez aniversário agora nesse mês de dezembro. A mamãe não teve condição de fazer uma festa para você. E aí ela fala assim, o ano que vem eu vou guardar um dinheirinho e eu vou fazer uma festa para você. Como que você vai passar esse ano? Você vai passar esse ano incomodado, não vai? Não vejo a hora que chega o meu aniversário de novo, porque a minha mamãe disse que vai fazer uma festa. E você sai contando para os seus amiguinhos e já começa a fazer os seus convites. E imagine só se quando chegar em dezembro, a mamãe não fizer a sua festa. No outro ano, talvez, você nem vai conseguir, né, acreditar mais naquela promessa. Mas e se no próximo ano, a mamãe sim guardou aquele dinheirinho e faz uma linda festa para você? Você vai ficar muito feliz e você vai saber que quando a mamãe prometer, ela vai cumprir. Então, é isso que gera em nós a paciência, o saber esperar, né? Então, e também a confiança gera paciência também, porque se nós sabemos que a mamãe vai cumprir, então nós temos paciência e nós vamos falar assim, não, eu sei que a minha mãe vai cumprir, porque ela cumpre todas as suas promessas. Então, por isso que nós, como pai, mães e professores, precisamos ter sabedoria de prometer somente aquilo que nós podemos cumprir, né? Para que os nossos filhos não percam a confiança em nós. Se você prometeu, cumpra, né? Então, em tudo isso nós vamos formando o que nas nossas crianças, nos nossos filhos? Um perfil, né? Um perfil também de sinceridade, de honestidade, de confiança, porque ele vai falar assim, se a minha mãe cumpre o que ela promete, eu também vou precisar cumprir aquilo que eu prometer quando eu crescer ou até mesmo nessa idade que eles têm. Olha como a paciência, né, ela gera um perfil de um caráter de uma pessoa também. Então precisamos moldar as nossas crianças a ser pacientes e a ser confiantes, né? Pessoas que as outras pessoas possam confiar nelas. Então, você é paciente? Você fica esperando a aula e fica falando assim, ai, a tia não coloca logo a aula, ai, a tia não coloca logo a aula, não vejo a hora. Mas chega uma hora que eu coloco e você teve paciência e está aqui me assistindo mais uma vez e eu sou grata a Deus pela sua vida, né? Então, é muito bom nós termos paciência, esperar, porque a vitória a gente alcança, né? Então, precisamos sim ter paciência. Davi, imagine só Davi, ele foi ungido rei de Israel
ele era um adolescente, ele tinha entre 14 e 15 anos, né? 17 anos, de 14 a 17 anos. Ele, imagine só, se ali ele já tivesse entrado num palácio para governar um país todo. Ele não teria sabedoria, porque ele era pastor de ovelhas. Ele era um adolescente que talvez nem tinha estudo e que vivia no campo. Então ele não saberia cuidar de pessoas. Então primeiro ele precisou ser pastor de ovelhas, né, para depois saber cuidar de pessoas. Então ele foi moldando, o Senhor foi moldando o caráter de Davi. Né? O Davi, ele passou por momentos difíceis, ele chegou até o palácio do rei Saul, depois ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. Olha aqui, o rei Saul, ele foi um rei ungido por Deus. E ele, né, Davi não podia fazer nada contra o ungido de Deus, porque ele sabia que era errado. Então Davi em todo tempo respeitou o rei Saul. Né? O rei Saul até lançou setas sobre a vida de Davi, né, aquela arma, e ele se desviou. Se ele não tivesse se desviado, poderia ter morrido. Né? Então Davi, ele foi uma pessoa que respeitou em todo tempo o rei Saul. E ele foi amigo do filho do rei Saul, sim, do príncipe Jonatas. Davi, ele foi amigo do príncipe Jonatas. Mas sabe o que aconteceu? O rei Saul agora e o príncipe Jonatas saiu para uma batalha. E quando eles saíram para essa batalha, Davi também estava em outra batalha. Porque Davi, ele era um guerreiro, ele era, né, chefe de soldados, então ele também estava nessa batalha. Mas nessa batalha em que o rei Saul e o príncipe Jonatas estavam, eles perderam. E infelizmente o rei Saul e o príncipe Jonatas morreu. E quando eles morreram, né, quando Davi assumiu então ali a cidade de Judá para ser o rei de Judá, agora Davi já tinha 30 anos de idade, sim. Davi, ele já era uma pessoa adulta. Imagine só, Davi agora com 30 anos de idade foi quando o rei Saul morreu e ele, né, foi reinar sobre a cidade de Judá. Davi, ele já não foi rei, assim que ele se tornou rei, já lá no rei em Israel, não. Primeiro ele se tornou rei da cidade de Judá. Ele reinou ali sobre Judá 7 anos e 6 meses. Olha só, e Davi, as pessoas gostavam muito dele, ele era um rei bondoso. Ali, a cidade de Judá estava muito agradecido pelo rei que eles tinham, porque Davi era um bom rei. Porque Davi era um bom rei? Porque ele era um rei temente a Deus. E depois, né, quando Davi, ali com os 30 anos de idade, ele reinou sobre Judá 7 anos e meio, é muita coisa para a gente guardar na cabeça. Aí então ele assume, né, a cidade de Jerusalém, sim. Olha aqui, Davi, ele então assume com 37 anos e meio. Ele já estava, ele com 30 anos ele foi ungido, eleito rei de Judá. Com 37 anos e meio, ele foi eleito rei, né, coroado rei sobre todo Israel. Agora sim, Davi, ele era rei sobre todo Israel com 37 anos e meio. E Davi reinou por 40 anos. Davi foi um rei escolhido por Deus, um homem segundo o coração do nosso Deus. Então, olha, Davi, ele foi sim ungido rei de Israel. Por onde ele passava, as pessoas gostavam dele, se alegravam com ele e ajudava Davi em todo o tempo. As pessoas tinham prazer em ajudar o rei Davi. As pessoas tinham prazer de estar ao lado do rei Davi. É muito bom nós estar ao lado de pessoas que faz o bem. Né? Então Davi assumiu o trono de Israel
com 37 anos e meio. E Davi reinou ali. E Davi, conforme ele foi reinando, Davi não tinha um palácio, né? Davi, ele não tinha um palácio bonito. Ele conseguiu, né, invadir os muros ali de Hebrom e ele conquistou as terras dos jebuseus, ó, que zombaram de Davi, e ele conseguiu conquistar a cidade de Sião, que é a cidade de Davi, que é Jerusalém. Olha quantas coisas aconteceu sobre a vida de Davi, mas primeiro Davi precisou esperar o tempo de Deus, porque senão ele não conseguiria, né, suportar, né, as grandes aflições, cuidar daquele povo, porque ele não tinha sabedoria, não tinha experiência, não era um homem maduro. Mas agora sim, Davi já estava com 30 anos, ele reinou sobre Judá, e com 37 anos ele reinou sobre todo Israel. E ali, quando ele conquistou a cidade de Davi, que ele colocou o nome de Cidade de Davi, aconteceu que, quando ele menos esperou, que ele não tinha um palácio ainda, outros reis, né, Irão, ele começou a mandar materiais para Davi, para que ele pudesse construir um lindo palácio, sim. E Davi conseguiu, sim, construir, né, junto ali as pessoas, os seus ajudantes, construíram um palácio muito lindo para Davi. Olha aqui, os tijolos foi chegando, né, as madeiras, ouro. Acredito que foi chegando tudo aquilo que precisava, sabe por quê? O nosso Deus, ele incomoda as pessoas por causa de você. Se você tiver paciência, o nosso Deus, ele, às vezes, de onde nós não esperamos, a bênção vem, né? Então, o rei de Tiro, Irão, ele mandou materiais para que Davi pudesse construir o seu lindo palácio, a cidade de Davi. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Davi teve paciência e confiou no nosso Deus. Então, grandes coisas tem o Senhor para a sua vida. Grandes são as promessas de Deus. E se ela ainda não se cumpriu, eu sei que as promessas irão se cumprir, porque passou-se bastante tempo para que Davi pudesse ser eleito, né, coroado rei de Israel. Mas a vitória chegou, o dia chegou, e ele foi sim um rei segundo o coração de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus. Imagine só como que Davi começou a ser conhecido, começou a ser abençoado por Deus, e ele foi um grande rei, né? Ele foi um rei muito próspero, muito abençoado pelo nosso Deus. Então, que possamos também ter paciência, assim como Davi teve, para que as promessas se cumpram também na sua vida, assim como se cumpriu na vida de Davi. E que nós possamos enfrentar as lutas, as aflições aqui dessa terra. Sabe por quê? Um lindo lugar está sendo preparado para mim e para você também. Esse lindo lugar, quando nós chegarmos lá, talvez nós não temos uma casa bonita aqui na terra, né? Talvez você não tenha uma casa própria, mas lá no céu o Senhor está preparando uma mansão para você. E ali no céu, né, o nosso Senhor Jesus vai estar nos esperando para que nós possamos abraçá-lo. Ali no céu, olha, não haverá tristeza. Ali no céu você vai receber o seu galardão, uma linda coroa. Você vai andar por ruas de ouro. Imagine só, na sua casa tem uma rua de ouro? Não, na minha também não. Mas lá no céu os seus pés pisarão em ruas de ouro e terão anjos para te servir. Ali no céu você vai ver a árvore da vida, um lugar maravilhoso que o Senhor está preparando para todos quanto o receber. Sim, todos quanto receber o nosso Senhor Jesus
como único e suficiente Salvador, vai poder entrar ali na cidade de Jerusalém e ter a sua morada eterna. Então, que você possa ter paciência, enfrentar as aflições dessa vida. Às vezes, aquilo que está no seu coraçãozinho ainda não chegou, mas tenha paciência, que se tiver nos planos de Deus e também for o desejo do nosso Deus, as bênçãos vão chegar sobre a sua vida e vai ser sem medida, transbordante, para que você possa fazer a diferença aqui nessa terra. As bênçãos de Deus não é para que nós possamos ser diferentes, não. As bênçãos de Deus é para que nós possamos fazer a diferença aqui nessa terra, para que outras pessoas vejam Jesus em nós e sintam o desejo de servir a esse Jesus também. Então é muito bom nós estarmos cada dia mais fazendo a vontade do nosso Deus. Então tenha paciência. Assim como Davi conquistou a sua vitória, eu sei que se você tiver paciência, você também vai conquistar a sua vitória. E faça a vontade do Senhor aqui nessa terra. Leve, espalhe o seu grande amor, sorrindo ou chorando. Nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus, porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso vai ser nesse lindo céu que o nosso Deus está preparando para que nós possamos passar a eternidade com Ele. Amém? Então que o Senhor continue te abençoando. Comece a se preparar aí para a aula de encerramento. Eu quero estar postando uma lembrancinha aqui para vocês compartilhar com as suas crianças. Eu não compartilho lembrancinha todos os domingos, né? Porque às vezes eu também não tenho condição, você não tem a condição, mas uma aula bem dada é melhor que uma lembrancinha, que algo assim que eles vão jogar fora, que algo que você talvez não tenha condição, mas quer fazer. Então se dedique em fazer a sua aula, né? Faça o melhor em sala de aula, estude bem, leve o melhor para as suas crianças. Amém? Então que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que as bênçãos dele estejam derramadas sobre a sua vida, sobre o seu ministério. E eu espero você para a próxima aula, que já vai estar mais pertinho ainda do final do trimestre. Amém? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu comentário, que eu vou estar respondendo e vou estar ajudando aquilo que você precisa. Que o Senhor continue abençoando você cada dia mais.